aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje eu venho apresentar para vocês o primeiro livro da série Agiotas em Chamas, da autora Rafaela Pepper. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês Ross, que tem 443 páginas. E preparem, gente, porque o envolvimento de Ross com a Helena, misericórdia, é coisa de louco. Então, vamos começar a nossa aventura. Então, aqui nós vamos conhecer o Ross. O Ross, ele pertence a uma família de agiotas em Portugal. Ele é aquele cara que no passado ele sofreu uma traição, no qual o marcou muito, e dessa forma ele decidiu não se envolver nunca mais emocionalmente com mulher nenhuma. Para saciar o seu desejo, que é muito intenso, diga-se de passagem, ele costuma ir até a boate que a família tem para poder se aventurar nos braços das mulheres que estão lá, porque elas sabem que é apenas sexo e nada mais. Mas a vida dele começa a mudar, começa a transformar, começa a fazer com que ele entre em parafuso a partir do momento que ele conhece Helena. Helena, ela é uma brasileira que foi para Portugal para tentar a vida juntamente com a sua irmã Lupita. E lá ela se tornou decoradora e assim ela está na missão de fazer o casamento de Hera, que é a prima do nosso Ross. E quando os dois se encontram, gente, assim fica nítido o desejo que um tem pelo outro. Porque o Ross é aquele cara grandão, aquele cara que tem aquele olhar assim, bem intenso. Sabe aquela cara de poucos amigos que a gente adora? Ah, é esse estilo, aquele homem assim, que... Ai, é até difícil falar, porque no que você olha ele com aqueles braços, com aquele corpo, você fala assim, rapaz do céu, tudo que eu queria na minha vida era um homem desse. Só que por conta dele ser esse homem muito desconfiado e por sua família já ter sofrido com essa situação de as pessoas se aproximarem, se passando por amigas, se passando por profissionais e depois dar um bote, então a partir do momento que ele olha a Helena, que ele sente aquela atração, que ele vê ela como ela é linda, maravilhosa, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba usando a sua desconfiança para deixar ela afastada dele o máximo possível. Mas, gente, é nítido, todo mundo já percebeu o olhar dos dois, como os dois ficam quando estão próximos. Dessa forma, a nossa Helena ela vai realizando o trabalho dela, que é fazer com que o casamento da Hera seja perfeito, com que o ambiente escolhido seja que fique, né, lindo, maravilhoso, com a sua decoração, com flores e tudo mais. E mesmo assim, ela continua pensando nos braços de Ross. Porque por mais que ela tenha tido uma decepção amorosa também no passado, no qual recentemente ela se separou de Paulo, que ela acreditou fielmente que era o homem da sua vida, mas após um ano que estavam juntos, ela descobriu realmente quem ele era. Ele não era nada do que ele dizia, ele pertencia a uma família totalmente diferente, o trabalho dele era totalmente diferente, fazendo com que ela se revoltasse, com que ela não confiasse mais nele. E assim ela colocasse um ponto final nessa relação. Mesmo assim, ela acaba se pegando pensando no Ross o tempo todo, desejando o toque dele, desejando sentir o sabor daquela boca. Só que ele, gente, como ele... Vou dizer para vocês que ele meio que maltrata ela, porque todo tempo ele fica lembrando ela que ele não gosta dela, fica lembrando ela que ele não confia nela e fica lembrando ela que tá de olho nela o tempo todo. Claro, né, que eu estou de olho em você, não é só assim, quero ver o que você vai aprontar. Não, é que também ele deseja ter aquela mulher embaixo dos seus braços, né, embaixo de si, na sua cama. Conforme a história vai se passando, conforme as coisas vão acontecendo, vai ficando mais complicado para o nosso Ross se manter longe dela. Porque como todo mundo já percebeu a atração entre eles, todo mundo vê como ele fica incomodado com a presença dela e é um incômodo não por desconfiança, mas sim por desejá-la, então os seus irmãos, que é o Vince e o Rael, eles não perdem tempo, gente, em fazer com que ele sinta ciúme da proximidade deles com ela. E dessa forma não vai ter como, e vai chegar um momento onde os dois não vão conseguir resistir e assim eles começam a ter um lance. Lembrando que desde o começo eles deixam bem claro que aquilo ali tem um tempo de duração, que aquilo ali não vai afetar a vida de nenhum dos dois e que quando chegar um determinado tempo, cada um vai seguir o seu caminho. Mas que mesmo assim ele continua de olho nela porque ele ainda não confia nela.
O que ela não conta é o envolvimento dela com o Paulo, porque ela acredita que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o Paulo ele tem alguns trabalhos obscuros. Mas a família do Ross, ela é uma família de agiota, que ela acabou descobrindo também na realidade quem são eles. Então ela vê que o mundo deles não tem nada a ver um com o outro. Mal ela sabe que sim, tem tudo a ver, porque eles se odeiam. Eles ali, de certa forma, eles têm uma rixa. E quando a Helena entra no meio, porque o Paulo ele está sempre de olho nela, e ele começa então a agir para que ela não só venha para os braços dele, mas como também ele consiga desbancar a família de agiotas, que é a família do Ross, as coisas ficam mais complicadas ainda. Na cabecinha dela, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E quando acontece que eles descobrem o envolvimento dela com o Paulo, aí as coisas desandam de vez. Porque o nosso Ross, ele vai lembrar do passado, ele vai lembrar de tudo que aconteceu com ele, de como ele confiou, de como ele foi traído, e ele tá vendo a história se repetir. Então, como ele já se magoou lá, ele não vai deixar que isso aconteça novamente. E olha, eu vou dizer para vocês, a nossa Helena corta um dobrado, não só na mão do Ross, mas também na mão dos outros, porque num primeiro momento todo mundo desconfia dela, todo mundo acredita que ela está ali para poder levar informações ao Paulo, porque afinal de contas, se ela era noiva dele é porque ela gostava dele, então ela não ia desgostar de uma hora para outra. Mesmo ela contando toda a verdade, mesmo ela contando tudo o que aconteceu entre eles são categóricos de dizer que não confia nela. Vai dar trabalho para ela provar a inocência dela. Em relação à sua irmã Lupita, então assim, gente, ela faz de tudo para essa irmã. Ela faz das tripas ao coração para fazer essa irmã feliz. Ela tira a irmã de várias enrascadas. E aí, conforme a história vai andando, você vai percebendo como essa irmã dela é cretina. Como essa irmã dela só pensa em si. Lembrando que a irmã dela vai fazer uma jogada muito arriscada, fora as outras, né, que ela já aprontou, e por conta disso, ela vai ter que arcar com as consequências, porque dessa vez nem a Helena vai conseguir salvá-la mais. E aí, quem sabe agora ela vai aprender, né? Acredito que por ser uma série, vai ter a história dela, né, da Lupita, e aí nós vamos saber mais como ela vai enfrentar a realidade do que ela causou para si mesma. Bom, o nosso Ross também ele terá que enfrentar o passado dele. Porque aquele passado dele que envolveu uma mulher, essa mulher ela acabou fazendo com que ele se arrependesse amargamente de ser apaixonado por alguém. Então, esse passado, ele vai retornar, ele vai ter pendências a resolver, e a Helena vai ser fundamental para ajudá-lo nesse processo de aceitação, nesse processo de perdão, nesse processo de começa uma vida a partir de agora. Então, essa história, na verdade, por mais que ela vai ser muito intensa, gente, porque os dois juntos, porque o Ross, ele é aquele homem que ele gosta de 2, 3 por vez. Ele está se contentando só com a Helena. Por que ele está se contentando só com a Helena? Porque ele está apaixonado por ela? Não, gente, porque a bichinha é fogosa como ele. Ela gosta daquela violência, daquela coisa brucutu, igual ele. Eu digo para vocês o seguinte, é tão intenso o momento deles que ela fica toda roxa, ela fica cheia de marcas. Mas isso num ponto positivo para ela, porque ela gosta daquela violência toda. Então, dessa forma, a gente fala que os dois têm realmente um sexo explosivo. Lembrando que ambos conversam muito, que ambos vão descobrindo as coisas junto. Então, por mais que tenha uma pegada mais bruta, é porque ambos gostam. Então, por mais que esse livro seja um livro onde vai fazer a gente repensar sobre o verdadeiro amor, porque eu digo para vocês, o que o Paulo fazia realmente era algo, né, meio tenebroso, era algo complicado, que foi o que fez com que ela abandonasse ele. Só que quando você vai olhar a vida dos agiotas, não é tão diferente assim da vida que o Paulo levava. Tem uma diferença aqui, uma diferença ali, mas o peso da ação, na minha visão, é a mesma. Porque ambos acabam lesando outras pessoas, ambos acabam machucando outras pessoas. Então, a hora que você olha dessa forma, na minha visão, o peso é o mesmo. Porém, a nossa Helena, ela acaba arrumando justificativa, ela acaba minimizando, vamos dizer assim, a situação do Ross e da família, que são agiotas. E daí é o que eu falo. Por quê? Porque realmente ela vê dessa forma? Não, gente. É porque ela está realmente apaixonada. Ela ama o Ross. Então, dessa forma, ela enxerga tudo que ele faz de forma diferente.
O Paulo, por mais que ela estivesse noiva, não existia aquela chama, não existia aquele desejo, não existia aquela sensação de quero ficar com você o resto da minha vida. Ela ia casar com ele? Ia, mas agora você percebe que ela ia fazer uma grande burrada da vida dela. Lembrando que o Paulo é obcecado por essa mulher. Lembrando que o Paulo faz de tudo para poder tê-la ao seu lado novamente. Chegando ao ponto de colocar a vida dela até em perigo, vamos dizer dessa forma. Então vai ser um livro onde você vai se abanar, aonde você vai suspirar e aonde você vai rir bastante também. Então, eu convido vocês a estarem vindo conhecer o primeiro livro da série, Agiotas em Chamas, e te espero na próxima. Muito obrigada pela companhia e fiquem com Deus!